Toda semana nós estamos aqui, olha só, Cassismo, né? Falando de quê? A Lei do Triunfo, o livro, aquele livro do Napoleon Hill, que foi editado lá a primeira vez em 1928. Toda semana tem um entrevistado, um palestrante. O entrevistado dessa semana, que vai ser o palestrante da semana que vem, Everton Falck. Isso, Everton Falck Brasil. Everton Falck Brasil. Tudo bem contigo, meu querido? Legal. E aí, como é que tá a luta? Eu conheci você há bastante tempo. Você é formado em Ciências Econômicas. Isso, eu sou formado em Ciência Econômica. Comecei aqui em 89, depois concluí em Pelotas. E a minha vida acadêmica foi toda construída lá, MBA, mestrado, tudo em Pelotas. Mas comecei aqui. Mas, curiosamente, eu estava falando com você agora há pouco, vi algumas coisas do teu currículo, você trabalhou em multinacionais, eu também trabalhei em multinacionais, inclusive em segmentos diferentes, né? Você trabalhou na Basf. Isso, eu encerrei a minha carreira profissional na AkzoNobel, foi pouco tempo, mas o maior tempo foi dentro da Basf. Mas trabalhei na Brahma, que hoje é Ambev, na 3M do Brasil, na Basf e na AkzoNobel. Mas o que eu gosto sempre de ressaltar, e isso para mim tem um grande valor, que é o resgate de quando tu tem a primeira oportunidade. A minha vida profissional começou em 84 com o seu Salvador Isaías na Caseni. Depois eu fui trabalhar com o seu Mário Geiger na Geiger. Tudo isso eu estou falando de um jovem adolescente, que naquela época nos era permitido, né? Que idade você tinha? Comecei com 14 anos na Caseni. Hoje eu estou com 48 e posso dizer que eu tenho 44 anos de carteira assinada. Que bom. Cara, e não sofri nada, foi muito prazeroso. E essa construção nas multinacionais, que eu posso dizer com toda tranquilidade, não por vaidade, mas pelo resultado que eu conquistei, foi glorioso, mas porque a base foi bem feita. A base com valores cidadãos, humanos, cristãos, foi muito bem feito nessas duas grandes empresas de Santa Maria. Técnicos também, né? Técnicos também. Fiz o técnico contábil no Colégio Santa Maria, motivado por estar trabalhando na Caseni, no escritório, e depois na Geiger. E isso eu gosto de reforçar, Azar, porque a gente sempre olha o melhor momento. O melhor momento numa carreira é na maior empresa, mas tudo tem um começo. E é no começo que se define o sucesso. Mas, meu querido, assim, a Basf tá falando do departamento de tintas, é óbvio. Isso te levou depois, posteriormente, a ser o que você está sendo hoje, empresário no segmento de tintas, Falck Tintas. Aliás, com quantas lojas já? Estamos hoje no setor de tintas com 5 lojas, em 4 cidades. Começaste em 2011, Já 2 de janeiro de 2011. Bem no início. Eu saí da AkzoNobel, que é detentora da marca Coral, dia 31 de dezembro de 2010, e dia 2 de janeiro nós abrimos a Falck Tintas. E isso, como tu colocou, né? Por que tinta? Porque é o que eu sei fazer. Eu fiquei meus últimos 20 anos trabalhando no setor de tintas, um setor extremamente competitivo, que nos leva a ter muito conhecimento do setor. E eu sempre fui um cara assim, Azar, que eu gosto de entender a minha fragilidade. O fulano é bom vendedor, ele é um bom gestor, mas em que área? Onde é que ele trabalhou? A minha vida inteira foi construída dentro da tinta. O que eu fui fazer? Vou abrir um negócio no setor de tintas. Não vou inventar nessa hora, vou fazer o que eu já tenho experiência. Com essa experiência, obviamente, te deixou talvez um pouquinho mais à frente de quem estivesse no mercado, em função de trabalhar dentro do produto, conhecendo a fundo todo o processo. Isso, sem dúvida, é uma vantagem competitiva, mas o que eu mais busco da minha experiência na indústria é trazer o comportamento da indústria para o varejo. Porque na indústria o que tem? Na indústria você está sempre vendo o futuro. Tu tá planejando 10, 15, 20 anos na frente. E tu tá trabalhando muito comportamento, levando liderança para as pessoas que trabalham contigo, dando liberdade, corrigindo os erros, melhorando, aperfeiçoando as qualidades. A indústria é muito dinâmica. Tu sabe, tu trabalhou na SEAI, tu sabe como é que é isso. E eu sempre tinha isso comigo. A hora que eu saí da indústria, e isso tinha data, porque eu também não poderia começar uma empresa com muito tempo de idade, teria um limite para isso. Daí eu abdiquei da carreira, que eu poderia continuar dentro da AkzoNobel, para fazer a minha empresa. Mas não queria perder esse viés, trazer toda aquela bagagem que tu sabe bem, que é estar dentro de uma multinacional, onde você tem valores que tu tem que preservar, mas tu tem resultado que tu tem que entregar. Não adianta. Assim, só te cortando um pouquinho, talvez tu vá concordar comigo. Eu digo assim, estamos confabulando aqui. A minha passagem por uma dessas multinacionais, para mim, definiu o futuro daquele momento até hoje, em termos de aprendizado de tudo. Ou seja, a minha vida talvez tenha mudado muito
depois daquele parâmetro? Eu tenho certeza disso. Eu tenho colocado, a minha equipe, como é que eu trabalho hoje com o meu pessoal? Eles têm total liberdade de agir, desde que eu tenha confiança que eles entenderam qual é o conceito da empresa, qual é a visão da empresa. Nós não queremos vender tinta. Vender tinta é consequência. Nós queremos atender com conhecimento uma necessidade do nosso cliente. E mais do que isso, que eu digo, quando alguém entra na minha empresa, Zara, hoje em Santa Maria, empresas com know-how que nem a minha, tem no mínimo mais 4. Vendendo produto que nem o meu, no mínimo mais 4. Então nós temos que acolher, porque aquela pessoa que entrou ali, ele deixou de ir em outras 4 para vir na minha. Então isso me leva a um compromisso, uma obrigação com ele imensurável. Mas, meu caro, aqui, ó, o teu capítulo do livro, né, A Lei do Triunfo, foi concentração, né? E você vai palestrar semana que vem sobre concentração. Aonde entra a concentração? Qual é a importância da concentração? O que diz o autor nesse livro em todo o processo? Tu sabe que para mim foi um presente ganhar esse capítulo para apresentar. Que para apresentar tu tem que estudar. E aí eu fui ver o quanto eu tenho que melhorar nesse quesito para realmente consolidar sucesso, consolidar triunfo. O que eu quero fazer nessa apresentação? Como eu já dei aula também, por 3 anos eu dei aula, eu quero fazer uma apresentação como se eu fosse dar uma aula. Ou seja, qual é o fundamento do livro, né? E isso já trabalhei nessa questão. Depois eu quero trazer para os dias de hoje, porque o livro foi escrito em 1928, muito valoroso, mas tu tem que trazer para a linguagem de hoje. E como é que eu resolvo essas questões? E onde é que eu quero chegar? Concentração, pessoal, é vital para o sucesso. Mas aí qual é o grande problema hoje do momento? Nós estamos sendo atacados na nossa capacidade de concentrar. Nós estamos cada vez mais com déficit de atenção. E isso é um mal do momento contemporâneo, porque o que acontece? Um jovem hoje, e eu posso dizer isso com decadeira, porque eu tenho 3 adolescentes dentro de casa, tu vê que, tem prova amanhã, mas o cara antes de estudar pra prova, ele já entrou em Facebook, ele entrou não sei no que, ele não se concentrou, vai levar pau na prova. Daí tu entra numa empresa, as pessoas têm 4, 5 atividades sem foco, vai ter problema também. E aí eu comecei a ler esse capítulo e comecei, mais do que entender o conceito de concentração, que é criar o hábito, que é ter foco, como é que eu vou te dizer? Identificar que esse é o nosso mal do século. Nós estamos sem concentração. E eu não estou dizendo os meus filhos, eu estou dizendo a sociedade como um todo. Mas o que fazer? Como alertar para esse detalhe? Aí, primeira coisa, eu sempre sou assim, ó, como é que tu corrige um problema? A partir do momento que tu tem consciência dele. Quando você vai falar com alguém de alguma falha, e se alguém já te responde, esse não vai corrigir. Então a primeira coisa que eu quero trazer, mostrando esse conceito e mostrando essa doença do momento, é que nós temos que assumir que nós estamos com ela. Nós temos que assumir que nós temos essa patologia, porque a partir da consciência... Aí que mora o perigo. Quando nós assumimos que nós estamos perdendo a concentração, nós estamos sem foco, nós estamos querendo fazer diversas atividades ao mesmo tempo, o que acontece? A gente não tem sucesso. Quando a gente assume isso, aí sim, aí nós vamos voltar lá para o começo do livro, quais são as técnicas que você constrói concentração. Mas eu penso que o meu grande... Eu vou ficar satisfeito se eu conseguir despertar nas pessoas aquilo. Parei, fecha os olhos e faz a tua autoanálise. Eu estou com déficit de atenção? Eu tenho certeza que vai dizer que sim. Mas dentro da tua empresa, você falando dos diferenciais, tendo vindo de multinacionais, etc, etc, você tem esse cuidado com os teus funcionários? De ter esse cuidado deles cuidar da concentração? Eu vou ter que dizer assim, eu sempre trabalho muito a questão foco, mas fazendo a leitura, eu percebi que a gente está aceitando um novo conceito social, tipo, agora o mundo é assim, agora é assim, e esse agora é assim está nos levando para um grau de qualidade muito baixa. Então, lendo o livro, eu parei, eu também tenho que mudar a minha empresa. Eu tenho alguns projetos de vida que era abrir outro negócio em outro setor, que eu disse, não, parei um pouquinho. Eu só vou fazer isso na hora que o meu estiver consolidado. E eu já estava sendo corrompido também, um outro setor que eu estava desenvolvendo, perdendo o foco do meu negócio. E perder foco não é só tu fazer um planejamento e cumprir ele, é tu dar dedicação naquilo. Ter foco é tu realmente estar envolvido, comprometido
E aí, com todo o processo, eu prego isso na minha empresa, mas eu percebi que eu estava pregando, aceitando algumas regras novas. E aí mora o perigo. Quando a gente começa, o mundo agora é assim. Filho não precisa mais respeitar porque agora é assim. E o resultado é o quê? É uma sociedade doente, é uma sociedade corrompida, é uma sociedade sem valor. E a empresa nada mais é do que a ampliação. Eu trato isso, Azar, e fico muito tranquilo em dizer, porque eu sei que o resultado é bom. A minha empresa é uma família ampliada. Um filho tu tem que apertar ele, mas tem momentos que o filho é que nem uma torneira. Se tu apertar demais e arrebentar a tarraxa, que você chama, nunca mais volta. Então até a forma de tu apertar tem que ter a medida certa. Como é que você vê a importância como um todo nessa obra que foi lançada lá a primeira vez em 1928, que está se fazendo aqui, esse processo todo com vários empresários aqui? Aí eu vejo assim, primeiro lugar, 20 anos de pesquisa nas principais mentes do século, que, digam-se de passagem, não foram superadas até hoje, tem um grande valor. Eu penso que o segredo é nós entendermos aquela linguagem de 1928, como é que eu interpreto ela em 2016. E como é que eu uso todo o resultado dessa pesquisa para aí sim, qual é o objetivo do livro? Lei do triunfo, chegar ao triunfo, triunfar. E como é que a gente chega ao triunfo segundo Napoleão Hill? Se tiver aquelas 16 características, aquelas 16 habilidades. Então, nesse sentido, eu penso que o valor desse ciclo aqui é imensurável. Quem veio aqui e entendeu, primeiro, e eu sempre dizia isso quando dava aula também, condições de pesquisa, aqui nós estamos despertando. Tem que ler de novo, daqui um pouco, dali 2 meses, 3 meses, tem que pegar um determinado capítulo e dessecar ele de novo. A visão já vai ser outra, porque as experiências serão outras, Isso é outra coisa também que eu trago muito comigo. O fulano mudou. Não, o que mudou é a tua experiência de vida, o teu olhar de mundo muda. Porque o Everton de 48 não é o mesmo Everton de 38 anos. Com certeza. Os valores são modificados, isso é da natureza. E então a leitura é a mesma coisa. Mas eu posso dizer assim para vocês com toda tranquilidade, eu me apaixonei pelo capítulo que eu peguei. Por quê? Porque eu identifiquei ali uma fragilidade no meu comportamento. Uma necessidade de mudar. E, bom, já que eu tenho que ensinar os outros, primeiro eu vou aprender, Eu gostei muito. Um grande abraço, obrigado pela oportunidade aqui, concentração com Everton Falck, e vamos colorir o mundo, com Falck Tintas, então. Novas cores para a sua vida. Um grande abraço. Obrigado.